Boa tarde, minha gente. Começando mais um Band Empresarial aqui nesta terça-feira, aqui muito agradável para poder falar com uma pessoa que está trazendo um enriquecimento muito interessante aqui. Fiquei batendo um papo em off, mas que traz um conhecimento vasto sobre algo que deve ser bastante explorado, principalmente pela gente empresário, que tem trazido aqui tantas coisas boas da nossa Bahia e que tem uma que está certamente esquecida. Mas quem vai falar sobre isso com a gente é Antônio Carlos Trame, diretor-presidente da CBPM, que vem a ser a Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Boa tarde, Trame, é um prazer estar com você aqui no nosso Band Empresarial. Muito bom. É muito bom a gente ter a oportunidade de falar da mineração. É verdade. A mineração, como é uma atividade que fica no subsolo, as pessoas não falam muito. É verdade. Mas você sabe que... E a Bahia tem um lugar de destaque nisso, né? Tem. Há 3, 4 anos atrás, nós éramos o 5º estado produtor de minério. Passamos para o 4º e hoje passamos para o 3º. Nossa. Isso é muito importante. Nós enfrentamos no 1º e 2º lugar Minas e Pará. Os dois têm uma produção muito forte na área do minério de ferro. A diferença é que nós, a Bahia, tem uma diversidade de produção mineral muito grande. Nós temos 47 produtos aí na nossa lista de produtos minerais. As pessoas se esquecem muito de lembrar que água é um produto mineral. Exatamente. Não é? Então, nós precisamos de água para fazer refrigerante, para fazer cerveja. Você não movimenta a cidade, o turista. Sem o carnaval, sem a cerveja. Não existe uma cidade sem o refrigerante. Como Salvador. E vem de onde isso? Vem num poço mineral. Né? Então, a mineração, ela está presente intrinsecamente na vida de todo mundo. E o minério de ferro ainda continua a ser desses aí citados, ainda mesmo na Bahia, com essa diversidade citada, Trame, ainda é o principal? Onde? Em Minas e no Pará, é o principal. Já na Bahia, não. Porque na Bahia, na verdade, nós estamos começando essa atividade. Certo. Agora, a Bamin está começando uma operação muito importante. A Bamin terá provavelmente uma produção anual de 20 milhões de toneladas. Qual era o grande problema para esse negócio chamado minério? Logística. É verdade. Você não pode escoar a produção de um minério pesado, como são esses todos, num carrinho de mão. Você precisa ter o trem, precisa ter o navio para andar. Então, a logística é essencial para o desenvolvimento da mineração. Não tem como você fugir desse negócio. Não adianta você extrair e deixar parado lá onde ele está. Você precisa de alguma coisa. E como ninguém vai extrair para deixar à toa... Exatamente. Ele só se torna dinheiro rentável depois disso, né? Depois disso que você entrega ao cliente, então não tem como. Você vê a Bamin. A Bamin, ela tem aí 12 anos. Nós temos uma FIOL que tem 7 anos em construção. Da parte que vai atender a mineração de ferro, ela está pronta há um bom tempo, 74%, imagina. Imagina. Meu. 74% pronta. Então, agora, no ano passado, nós tivemos um leilão, a Bamin arrematou, vai concluir a FIOL, dessa parte dela, está construindo o Porto Sul, porque não adianta você ter o trem sem ter o porto. Não adianta você ter o porto sem ter o trem. Daí um pouquinho, sem querer fazer nenhuma analogia com relação a isso, mas começa a fazer um pouco do sentido, aquela sistemática, aquele sistema, aquele ecossistema que o Ike Batista outrora imaginou, né? Ou seja... Ele imaginou um grande golpe. Que é diferente do nosso caso, né? Do caso aqui da mineração. Então, essa revolução que a mineração vai trazer é muito grande para a Bahia.
Quando você falou do minério de ferro, nós temos essa zona de minério de ferro lá em Dabami. Temos uma outra empresa que está também entrando no minério de ferro, já fez os 5 embarques. E temos uma outra empresa lá no Alto do Juazeiro, que também está explorando minério de ferro. E você imagine que esse minério de ferro de lá não vem para sair pelo Porto de Salvador, sai pelo Porto de Aracaju. Aí eu falo a você sobre a logística. O custo que isso incide, que isso está incide. saindo, né? Nós tivemos uma luta muito grande para que a FIOL aparecesse, né? A FIOL estava parada 3 anos num gabinete de um juiz, ou que o valha, do Tribunal de Contas, de um conselheiro. E com a movimentação toda, saiu o processo e teve um leilão e está andando. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas nós temos esse outro lado do trem. Essa semana saiu um artigo que era FCA Desenvolvimento. Eu disse que estava errado a palavra desenvolvimento, porque FCA hoje só traz atraso para nós. Por quê? Explica ao nosso telespectador o que é. Você, telespectador, com mais idade como eu, andou de trem na Bahia. Nós tínhamos o trem vinha de Jequié, o trem vinha de Juazeiro, o trem vinha lá de Propiá, passava por aqui e subia lá para o sul. Quando a ferrovia foi privatizada através de uma concessão, o trem começou a sumir. Você imagine que nós temos aqui, Mataripe, uma grande refinaria. Essa refinaria abastecia o mercado baiano, o mercado do norte e nordeste, e o volume que era transportado de diesel, de gasolina para essa região do norte nosso, levou a Petrobras a fazer um terminal de combustível em Juazeiro. Tudo ia para lá e era redistribuído de caminhão, não só para a Bahia, mas também para os estados ali. Né? Pois bem, um belo dia, a nossa FCA VLI suspendeu o transporte sobre a alegação que a via não dava segurança. Mas quem tinha que dar segurança? Era o dono, não era o dono, não eram eles. Né? E isso representou não só um atraso para o Estado, mas representou um problema para o bolso do consumidor. Porque esse combustível passou a ser feito pela rodovia, com acréscimo de 50, 60, 80, R$1 a mais por litro. Imagina. Quem paga? Nós, consumidor, claro, sem dúvida. E quem vai pagar o consumidor? A FCA? A VLI? Alguém deveria pagar, né? Porque enquanto ela suspendeu o transporte de combustível para Juazeiro, ela continuou, com uma parte dela mineira, a transportar o diesel para Minas. O mesmo trem que não podia transportar para cá, transportava para cá. Interessante, né? E aí, Trame, qual o grande papel, porque estamos aí na iminência de 50 anos da CBPM. Na iminência, não. Já fez, Nós completou? somos cinquentenários. Opa, que beleza. Somos uma donzela já realizada, de vida, né? animada, muito feliz, com muita energia para fazer mais 50. E aí me fala um pouquinho, nesses trâmites todos, essas demandas, né? Barreiras a serem vencidas e conquistadas também. Fala um pouquinho desse trabalho feito por vocês lá na CBPM. Nós temos a Bahia, é o estado mais bem mapeado geologicamente do Brasil. Isso é uma vantagem muito grande. Saber o que Temos tem a informação técnica do que tem. Isso não tem impedido que a CBPM continue fazendo pesquisas para facilitar mais ainda.
Recentemente, no ano passado, nós fizemos um mapeamento, utilizando a tecnologia mais moderna, o helicóptero com a grande rede, para aprofundar mais. Ô Trami, entrando na atividade, isso hoje você consegue fazer, helicóptero, você ia falar aí, drone, GPS. Justamente. Lá atrás, quando você falou que fazia, não tinha nada disso. Nada, era no martelete. Tá entendendo? Então isso, por exemplo, esse levantamento que foi feito, possibilitou a CBPM a requisitar mais cerca de 70 novas áreas para implementar novas pesquisas. Isso é muito importante. A CBPM, ela tem no seu cadastro, na sua história, a participação basicamente em todas as grandes mineradoras da Bahia, mesmo aquelas que ela não hoje tem participação. Mas hoje nós temos uma participação no vanádio, temos uma participação na outra. Então, essa junção de royalties está permitindo que a CBPM tenha uma vida própria. Espetáculo, não ficar dependente de apoio do governo, né? Quando nós chegamos lá, o governo do estado tinha que complementar a folha e tudo. Hoje não. Temos 2 anos que a CBPM sobrevive do que ela apura com seus royalties. Ou seja, nós deixamos de ser um peso para a finança do Estado. Do Estado. Isso é um espetáculo. Isso é muito importante para a própria empresa, para o desenvolvimento. Por outro lado, nós tínhamos um tempo que não fazíamos licitações de novas áreas. E nesses últimos 3, 4 anos, nós fizemos 3 grandes licitações que vão redundar em grandes royalties daqui a 5 anos, 4 anos, 6 anos. Estamos preparando. Essa esteira, como é que ela funciona? Então, vocês fazem a pesquisa através do CBPM, tem o seu pessoal. Nós temos um corpo técnico bastante eficiente para poder fazer isso e ser o mais mapeado que existe estado do país. E, consequentemente, você vai preparar aquilo ali, dizer, não, isso aqui tem uma capacidade Y para daí fazer um processo licitatório. Nós chegamos a um determinado nível de informação, não de um aprofundamento tão grande, mas com aquelas informações básicas. Perfeito. Sobre teor, sobre possíveis quantidades, isso e aquilo. Então, com essas informações, nós fazemos uma licitação para que a empresa ganhadora conclua essa investigação, conclua esse trabalho, para poder, então, fazer a exploração. Você vê, por exemplo... E eu vou dar só um intervalozinho, que a gente vai para um rápido breakzinho para poder voltar, mas... Alguém tem que pagar. Alguém tem que pagar. Ainda não consigo esse autossustentável que você conseguiu lá na CBPM, mas a gente chega lá. Mas a gente vai chegando rapidinho para poder voltar aqui com o nosso querido Trami, ter nossa conversa tão gostosa aqui, falando de uma coisa tão importante. E o que eu vou perguntar agora é como ele lidar com nós, empresários que estão nos assistindo, poder se assessorar ou chegar mais junto dessa importante agência de fomento do nosso estado. Rapidinho, a gente está aqui no Band Empresarial. Não saia não. Vou para aqui e volto já. Oba! Estamos de volta com o nosso Band Empresarial, hoje entrevistando o nosso querido amigo Antônio Carlos Trami, que é diretor-presidente da Companhia Baiana de Pesquisa Mineral. Trami, a gente estava falando aqui exatamente disso, de fazer a licitação para empresas privadas fazerem a exploração, quer dizer, terminar o estudo que foi colocado e fazer a exploração disso. Como é que está isso? Está tendo aderência? Isso leva a quanto tempo? Você disse que licitou agora 3. Qual o tempo de fomentação disso? Nesses últimos tempos, nesses últimos 4 anos, fizemos 13 ou 14 licitações de novas áreas. Áreas boas, áreas mais ou menos,
mas isso vai nos dar os frutos quando elas começarem a produzir o produto que é o minério. Mas, isso não é uma concessão, uma PPP. Não é uma PPP. É como nós somos governo, a gente faz uma licitação. Perfeito, perfeito. E aí, esse estudo todo para identificar é feito por vocês, e vocês apresentam ao mercado para poder vir. Para vir. Então o pessoal entra nessa licitação, ganha esse direito e vai complementar. Esse estudo complementar, ele dura em torno de 2 a 3 anos. Porque você sabe que uma das partes fundamentais para isso é você fazer o quê? Sondagem. Perfeito. Para você ter uma ideia, a nossa Caraíba, que agora é Eros, eles fizeram nesses últimos dois anos 100 mil metros de sondagem. Eu não sei a referência, é pouco, é muito, não, é muito isso expressivo. É um bom volume de dinheiro, bom volume de trabalho, mas tem a compensação. Eles baixaram um relatório dizendo que hoje eles têm reservas para 40 anos para frente. Ou seja, eles estão com garantido com 40 anos para frente. Isso não quer dizer que ele não continue fazendo trabalho de pesquisa. Perfeito, e pode achar outros minérios. É por isso que a Bahia, desses últimos 2 anos e os próximos 2, foi o estado que teve mais investimento em pesquisa. Que verdade. Pesquisa, inclusive, pelos particulares. Está entendendo? Então, essa movimentação que a gente fala muito da mineração desperta animação. Eu acho. Tá entendendo? Inclusive do município, onde foi localizado, onde vai haver esse tipo de exploração e investimento. A presença da mineração no município é essencial para o enriquecimento dele. Não apenas pelo recolhimento do imposto que ela recebe, porque a mineração ela recolhe, pelo uso do subsolo ao governo federal, CEFEM, que é uma contribuição por isso. E 60% dessa CEFEM vai para o município. 60%? 60%. Você vê, por exemplo, o município nosso de Jacobina, a prefeitura recebe algo em torno de 1.200.000, 1.100.000 por mês, proveniente desta CEFEM. Imagina. Isso é uma ajuda aos cofres. Não só isso, as empresas pagam bem, gera comércio. Aí você tem, além disso, você tem os empregados dela, mais os terceirizados, porque cada emprego da mineração, os estudos demonstram que gera em torno de 11 empregos indiretos. Nossa Senhora. E a mineração paga um salário que é normalmente 3 vezes maior do que o da região. A mineração, ela tem 80%, 90% dos seus operários, dos seus empregados, oriundos da região. Então emprega a região. Ela emprega. Então, esse cidadão, ele é um consumidor. Verdade. Ele vai ao comércio consumir, ele vai ao médico consumir, ele vai ao dentista consumir, ele vai à farmácia, ele vai à escola. Então, isso gera uma evolução econômica muito grande. Além de que a mineração compra no mercado local. Não é que o mercado local tenha o produto, mas tem representantes lá que geram o produto. Então, nós tivemos casos, por exemplo, que a nossa produção de níquel em Itajubá passou um período suspenso, teve problemas sérios, mudança de titular e tudo. Passou 2, 3 anos. Nossa. Você precisa ver como o comércio cai, né? De Itajubá, do outro município vizinho, escolhe doce.
enfraqueceu-se. Voltou o sorriso, voltou a alegria. Está entendendo? Isso é muito importante. Então, isso é um trabalho Que bacana. muito forte que a mineração produz indiretamente aonde ela está. Ô, Trami, e aí entra um ponto que a gente não pode deixar de pensar. É uma exploração que vai ser feita. A CBPM funciona também como fiscalizadora dessa licitação feita ou já é outro órgão? Porque tem todo um lado ambiental também para ser cuidado. Naqueles contratos que nós fazemos e que a empresa passa a ser parceira nossa e nos paga o royalties, nós acompanhamos. Perfeito. Agora você tem um órgão de fiscalização disso aqui, que é o INEMA. Perfeito. Aonde você, para ter uma mineradora, para ter um parque, para ter qualquer coisa, você tem que levar isso à aprovação do INEMA. Há um processo muito rigoroso em torno disso. Mas, faz parte desse processo licitatório, esse trâmite, esse período até que ele pode explorar pelo privado para poder fazer. Ele tem que aprovar tudo. Perfeito, perfeito. Ele tem que aprovar na ANM, que é a Agência Nacional de Mineração, ele tem que aprovar no INEMA, ele tem que aprovar na Secretaria de Meio Ambiente do município, a tudo isso. Do passado, e ainda existe, uma ideia que a mineração é predatória. Ela não é predatória. Porque se você compara ela com o agronegócio, por exemplo, o agronegócio ocupa uma área infinitamente enorme. Você passa num plantio de soja, num plantio de milho, você não vê um pé de pau, você não vê uma casa, você só vê plantio. A mineração, o que ela ocupa do solo brasileiro, não chega a 3%. Mas você não acha que isso é um problema muito mais de comunicação, de marketing? Maculou-se muito, garimpo, aí vai explorar, aí deixou lá aquele negócio. Mesmo, É isso mesmo, é um problema de marketing, é um problema de eficiência do governo em fiscalizar. Está entendendo? Agora você vê cenas de garimpo do Pará, é cada equipamento monstruoso. Você acha que o garimpeiro tem dinheiro para fazer isso? Não tem. Tem alguém que está atrás disso. Mas voltando à nossa atividade, ela, quando teve o Covid, a mineração conseguiu ser inclusa naquelas atividades especiais. Perfeito. Que não estavam sobre a construção civil e tal. Você sabe que você não viu, apesar dessa atividade tão dura, você não viu nenhum caso de morte na operação da mineração. A mineração tinha cuidado, fez novas organizações para o restaurante, para o transporte, para tudo, para enfrentar a Covid. Eu acho que o empresariado como um todo, né, Trami, ele dentro das condições dele poder trabalhar, ele faz o trabalho, ele quer que aquele empregado ele tenha a sua produção de alguma forma. Isso é que a gente espera. É isso. Que o empresário tenha essa mentalidade. Então, é preciso que se olhe, eu estou assim colocando de maneira muito clara, porque muita coisa que está sendo dita aqui eu desconhecia. A mineração, na minha opinião, era extremamente pouco conhecida. Então, acho que tem que haver um trabalho conjunto, claro. Conjunto, do empresariado querer se formar, do quem está por trás, como está fazendo aqui o amigo Trami, trazendo para a gente um pouquinho dessa informação do que é a mineração, né? Repare uma coisa, eu gosto muito de falar sobre mineração porque ela é uma atividade que está presente terrivelmente na nossa vida. Nós estamos falando para uma câmara que é cheia de minério. Eu tenho um celular que é cheio de minério. É tudo, né? Eu tenho um óculos que é minério. A água, como você citou... A água é minério. Se você mora num prédio, a base do prédio é minério. É pedra, areia, cimento e ferro. Você sobe as paredes,
com bloco, que é minério. É o chamado antigo barro, que hoje a gente chama de argila, que é uma maneira mais sofisticada, mais bonita. Ou você vai subindo, vai pela escada, você tem lá os pisos que são de produto mineral. O elevador que você toma está cheio de minério, né? Quando você chega lá em cima, você encontra um grande tanque para atendimento. Esse tanque é feito de quê? De minério. Por último, quando você olha para cima, você encontra um postezinho fino com a luzinha, que é o para-raio. O famoso para-raio. O que é aquilo? Minério. Então, nós estamos presentes no cotidiano, na vida das pessoas. O médico, quando opera, o bisturi dele é o minério. Mesmo quando ele não usa o bisturi, ele usa aquele processo do furinho e tudo, os cabos. E a indústria nossa, Trame, disso aí, ou seja, gerar esse material agregado. A gente tira o minério bruto, tem que ter a indústria da transformação. Tem. Como é que está nosso estado? É isso que o Brasil não vai bem. Essa parte da inovação no Brasil não é tão boa. Eu digo sempre que nós ainda estamos em muita coisa em 1500. Você deve estar lembrado que o Pedro Álvares Cabral chegou aqui, entusiasmou-se com o pau-brasil. E nós passamos anos derrubando nossas árvores para vender pau-brasil. Depois, nós passamos a exportar açúcar, a cana que a gente plantava. Depois tivemos o período do café. Agora estamos no grande período da soja e do milho. Mas você não ouve falar que nós estamos mandando o óleo de milho. Não é? Nós não exportamos a canjica. É. Você vai para a soja, a gente exporta a soja e não o óleo de soja. Você vai para o minério, ocorre a mesma coisa. Nós mandamos o nosso minério de ferro e recebemos o ferro pronto. No ano passado, para retrasado, me convidaram para ir ao Porto para ver os trilhos que estavam chegando para a FIOL. Eu disse, ele tem aquela certidão de puro na origem? O ferro é daqui? Mas repare, eu mandei o ferro para lá e estou comprando um caro que é o trilho. Verdade. Tá Trame, a gente então passaria aqui o dia conversando sobre esse vasto assunto chamado mineração. Mas, infelizmente, o tempo se foi e a gente precisa, de alguma forma, remarcar para poder trazer mais isso aqui, quiçá um espaçozinho para a gente poder falando sobre essa. Não tem aí do agro? Vamos fazer também da mineração. Vamos fazer. Precisamos. Eu quero agradecer de pronto você vir aqui, nosso Band Empresarial, trazer tanta coisa gostosa sobre essa atividade. E aí, empresário, vamos ver se a gente acorda para se aproximar mais. CBPM. Estamos aqui. As nossas portas estão abertas, não só para o diálogo, como para receber gente para falar da mineração, receber empresário para conhecer. Nós estamos agora com um novo movimento também, que é o aproveitamento do resíduo da mineração, ou seja, criar uma cadeia produtiva para a mineração. Ela não pode terminar na pedra que vai do minério de ferro. O resíduo do minério de ferro tem que ter um aproveitamento. Perfeito. Tá bom? Muito obrigado pela oportunidade. Muito boa tarde e um excelente dia. A vocês, meu amigo, a gente está terminando, mas terça-feira que vem estamos de volta com mais informações, com mais coisas desse mundo empresarial aqui no nosso Band Empresarial. É isso aí, terça-feira que vem, mesmo horário, 13h30, na tela da Band. Eu sou Azevedo Filho, fique com a gente.